nome é Mariana. O meu é Milena. Bom, nós viemos aqui hoje para fazer algo um pouquinho diferente, né? Nós não vamos conseguir contar a história, pois a história que a gente escolheu é um pouco grande, o livro que nós escolhemos. Então nós vamos contar um resumo. O livro que a gente escolheu é O Menino que Tinha Medo de Errar, que é da autora Andrea Viviana Taubman e foi escrito em 2017. E agora a Milena vai contar um pouquinho do resumo, né, do livro pra gente. Então, o livro, ele fala sobre um garoto, o nome dele que ele se chama Pedro. O Pedro, ele carregava um sentimento muito forte por ele, que era o medo de errar. E esse medo, ele possibilitava ele muito de sair com seus amigos, de brincar, até mesmo ir à escola sem nenhuma preocupação. Então, com esse medo que ele tinha, ele não saía brincar, ele não se socializava. Com esse medo do menino, teve um dia que ele teve uma pequena ajuda de uma fada. Isso mesmo, uma fada. E essa fada libertou ele desse sentimento que ele tinha, esse medo. Ela mostrou pra ele que esse medo que ele tinha de conviver com as pessoas, de brincar com os amigos, não era uma experiência boa pra ele. E atrapalhava ele em muitas coisas. Então essa fada veio pra poder mostrar experiências novas, onde ele não precisaria ter o medo que ele tinha de errar. Bom, é isso. Esse é o pequeno resumo do nosso livro, que podemos dizer que é um pouquinho grandão. E... é isso aí, gente. E o que a gente escolheu o tema para trabalhar no nosso projeto foi depressão infantil e literatura, baseado nesse livro que fala do garoto Pedro. Baseado em algumas pesquisas que nós fizemos para dar continuidade ao nosso projeto, de acordo com muitos psicólogos, né, toda criança ela pode sentir medo em algum momento, é normal ela se sentir medo, ela se sentir triste em algum momento da sua vida, principalmente quando se trata de mudanças, de perdas e em uma certa idade também, quando está convivendo com outras crianças, é super normal. Porém, a grande questão é quando esse medo, quando essa tristeza é algo duradouro. E isso acaba trazendo prejuízos para a vida dessa criança. E é interessante, né? O que nós trouxemos para o nosso projeto é a questão dos pais, os professores, né? Trazer essa literatura para conversar com as crianças sobre assuntos mais pesados, assuntos mais complicados, coisas mais difíceis de ser trabalhada, porém que precisam, é necessário, é de extrema necessidade que seja conversado sim com as crianças. Claro, de uma forma mais leve, uma forma mais calma, mais tranquila. Então, e eu acho super legal, super interessante a literatura assim como forma de conversa, né? Uma forma de ajuda, né? Isso, ajudar os pais, ajudar os professores a conversar com as crianças através da literatura, apresentar para as crianças a literatura do menino que tinha medo de errar, para que as crianças possam se enxergar, né? E é interessante também a relação professor-aluno, essa relação professor e aluno, e a relação também pais e professores, pais e alunos, né? E o professor acaba se tornando a figura onde o aluno deposita todo o amor. E muitas vezes também podemos dizer que talvez o ódio também, em muitos casos, ou o amor ou o ódio, enfim. Então o professor se torna o depósito de algo do aluno, independente do que seja. Eu acho assim, que nem ela falou. Normalmente isso acontece muito com crianças, mas eu acho que não é só com criança. Tipo assim, eu tenho muito medo. Não seria um medo, seria tipo uma vergonha. Quando eu vou falar em público, tipo, gravando até mesmo esse vídeo, a gente fica nervosa com medo de quem vai ver, achar que não tá uma coisa, nossa, é uma coisa muito nada a ver. Mas não é. O meu medo é assim, eu tá falando, como eu tenho um problema na voz, eu tenho medo de quem tá assistindo não entender o que eu tô falando. Então isso, esse meu medo, às vezes me impede muito de falar. Às vezes eu tô com
com um assunto na ponta da minha língua. Só que esse medo que eu tenho eu acabo me reprimindo e não conseguindo falar tudo que eu quero. Eu falo, tipo, muito pouco. Quando tem gente que eu não conheço, eu viro outra pessoa. Eu não viro a mesma Milena que eu sou perto de pessoas que eu sou super íntimas. Tem alguma coisa ainda, amiga, pra se expressar, pra expor? Uma coisa é muito importante. Eu acho que, de todo modo, quando uma criança fala, eu tenho medo de fazer isso, você não tira sarro da criança, tipo, ai, você é medrosa, não consegue fazer isso. Gente, isso é sério. Às vezes, por causa dessa brincadeira que você fez com a criança, ela pode se reprimir pro resto da vida dela. Sim, faz sentido. Às vezes a criança fala, ai, eu tenho medo de ir lá na frente e falar em público. É muito importante incentivar a criança, incentivar né? ele, ter um apoio. A criança já tem o medo, ela não precisa de alguém que reprima ela com esse medo. Ela precisa de alguém que incentive ela e mostre ela que ela é capaz de fazer isso e muito bem. Gente, fiquem de olho nas suas crianças, fiquem sempre de olho, estejam atentos, porque aquilo, se não for cuidado antes, pode infelizmente se estender para o resto da vida daquela criança e ela pode se tornar adultos doentes, infelizmente. Eu vou trazer aqui para vocês uma frase, né, que o Freud coloca lá em 1973, que fala assim: só o pedagogo, aquele que se encontra capacitado para penetrar na alma infantil, e que nós adultos não compreendemos nem a nossa infância, como podemos então compreender e educar uma criança que está sob nossa responsabilidade? Ele também considera que o professor deve conhecer a si mesmo, né, os afetos que ele experimenta antes de trabalhar com as crianças, ou seja, a gente deve conhecer os nossos sentimentos para depois trabalhar aquilo com as crianças. Pessoal, eu indico a vocês que vocês leiam o nosso projeto, tá muito legal. Nosso artigo tá muito interessante, de verdade. Tem algumas colocações ali do Freud, inclusive tem algumas pesquisas que a gente fez, a gente criou e distribuiu nas redes sociais, e os resultados dessa pesquisa tá lá. E tem também no finalzinho, nas referências embaixo, tem as sugestões de alguns vídeos interessantes e de alguns artigos também para vocês lerem. Mas acho que é isso, né, Milena? Sim. Fechou, é nóis. Beijo! Se cuidem!